futebol de Pernambuco não é para os fracos, tá? Eu até ia dizer que não é para os amadores, mas às vezes é para os Às amadores e, vezes, sobretudo, para os amadores. Horas depois, pouquíssimas horas depois da Federação Pernambucana confirmar as semifinais do Campeonato Estadual, os jogos de ida, Santa Cruz e Náutico no Arruda e Retrô Sport nos Aflitos, veio a reviravolta e a própria Arena de Pernambuco posta nas suas redes sociais. Primeiro já tinha feito um comunicado para a imprensa, a gente recebeu esse comunicado, mas posta na rede social que o jogo será na Arena nesta quarta-feira. Aqui tem um detalhe importantíssimo. A gente tem um outro vídeo no ar que você vai olhar para o vídeo e vai dizer: foi o vídeo que envelheceu mais rápido da história do 45 a gente vai receber minutos. essa mensagem. Eu diria que não é bem assim. E a gente vai ver um trecho agora desse vídeo que ele, na verdade, ele vai direto ao ponto do verdadeiro problema que estava acontecendo. A gente vai ver esse vídeo agora, esse recorte, porque tem uma conexão muito clara. O problema já era fácil de perceber onde era. Vamos ver esse vídeo agora. Obviamente que eu acho que o Santa Cruz é o maior culpado, mas eu acho que o foco maior do problema tá no elo, na ponte entre o Santa Cruz e a Arena de Pernambuco. Porque a gente viu imagens aéreas da arena mostrando o campo amarelado. Acredito que foi a Alan Dias que colocou Não, no aí no Twitter. caso já tá até encharcado, assim, o gramado já Alan tá bem Dias mostrou a imagem do gramado, né, com problemas diretos. Mas, Cássio, dá pra ter jogo. E dá pra naquele ter gramado. jogo com alguma tranquilidade. Dá pra ter jogo com alguma E por que não tranquilidade. vai ter então? Porque é isso que eu tô dizendo. Pra mim, onde está o maior foco do problema? No elo entre o Santa Cruz e a Arena de Pernambuco. Na Na falta incapacidade, de diálogo, que é no elo, seja diálogo, seja acordo, seria ruim pra quem? Um jogo quarta-feira num gramado ruim. Seria ruim pra imagem da Arena. Talvez ficasse ruim, talvez Michelle Collins ela fosse criticada por assim, como é que deixou o gramado da Arena chegar nessa situação. talvez não, provavelmente seria, né. Mas, se fosse numa costura dela vir a público e dizer: olha, o gramado realmente não tem condições, mas estamos entendendo que é uma necessidade extrema. Faltou ré então, né. Vamos fazer cuidados paliativos aqui, porque, Cássio, quando você não quer ajudar, você deixa daquele jeito. Se quisesse ajudar, você ia ter um trabalho na segunda-feira de recuperação. Não choveu na segunda-feira, não tem previsão de chuva para terça, não tem previsão de chuva para quarta. A arena, Cássio, a gente conhece o gramado, conhece o sistema de recuperação. Ele teria condição muito melhor do que o de Goiânia, muito melhor do que o de Bonito, para receber esse jogo com público, com cenário ok e com gramado nota 6, 5. Eu acho que esse gramado da Arena, cara, ia estar nota 6. Mas vamos dizer nota 5 na quarta-feira. Agora, os acirramentos dos posicionamentos políticos, a forma com que Michelle Collins muito rapidamente travou qualquer possibilidade do jogo essa semana, aí pra mim está o maior problema, porque sinceramente eu não consigo entender como esse jogo não vai ser na Arena. Olha essa imagem. João de Andrade Neto, repórter da Globo, ex 45 minutos, colocou essa foto em seu perfil no Twitter, foto da tarde dessa segunda-feira. O que vocês acabaram de ver no recorte que a gente colocou aqui se materializa no que a gente está vendo na tela. É claro, sempre foi óbvio que esse jogo nunca deveria ter sido colocado em xeque pela Arena de Pernambuco. A gente tem alertado que o Santa tem uma parcela enorme de culpa em estar vivendo essa situação, porque não pode deixar o seu próprio patrimônio, o seu estádio, ficar
numa condição, né, de extrema precariedade. Mesmo que você não esteja programado de fazer todos os jogos lá, garanta o básico para, se precisar, ter os laudos em mãos. Para colocar 30.000, 20.000, o máximo permitido, mas você tem que ter uma carta nas mãos, uma proteção, porque se você não tiver a proteção, você cai na armadilha de depender de relações. Relações econômicas, às vezes, relações administrativas e relações políticas. Porque qual o desgaste que haverá com a partida acontecendo nesse estádio? Se não tivesse tido toda essa esse imbróglio, se a Arena tivesse deixado o jogo como estava, eu vou passar um outro slide com um zoom que a gente publicou, fotos de divulgação da própria Arena, Cássio. Olha como tá amarelado um trecho do campo. Essa imagem viria aos Talvez nossos olhos. talvez até pesado, assim, mas aí Isso. com água acumulada, enfim. Essa imagem viria aos nossos olhos na quarta-feira e a gente dizia: que descaso com a Arena de Pernambuco. A Arena de Pernambuco está sucateada. A gestão Michele Collins não consegue cuidar do gramado. Destruíram o gramado da Arena. Que vergonha! O estádio de Copa do Mundo, que vai receber a Copa do Mundo feminina na próxima temporada. Como é que o estádio fica nessas condições? Foi para evitar isso que a Arena colocou um muro em relação ao Santa Cruz. Mas quem assistiu o primeiro programa que a gente fez sobre isso, ainda na noite de domingo, eu falei, Cássio, que um amigo nosso participou da produção do jogo de X1 no sábado. E ele revelou duas coisas importantes. A primeira, que no acordo do X1 estava deixar a arena pronta às 9 da manhã do domingo. Ou seja, havia um acordo para que o Santa jogasse contra o Decisão na arena domingo. Porque a própria produção do X1 foi avisada que deveria deixar o local pronto para a operação do jogo do Campeonato Pernambucano. E o segundo ponto desse mesmo amigo, ele falou: o gramado está horrível, mas não está ruim. O gramado, ele está plano. Choveu nos últimos dias. Talvez uma ou outra imagem que tenha circulado de um gramado encharcado. A drenagem poderia não ter sido acionada naquele momento. A gente sabe. A gente estava lá, Cássio. Aquele Alemanha e Estados Unidos, estádio Esse eu vi alagado. esse eu na verdade não estava, eu vi É, na tu estava TV. no Rio. Vi na TV. Meu amigo, veja só. Muito pi assim, incomparável, na verdade. Talvez tenha sido o dia que eu mais vi chuva e mais vi a cidade do Recife alagada. E chegou lá, parecia um oásis. E a bola rolou. No vídeo, que envelheceu rápido, a gente disse aqui, eu falei: qual é a regra? É o juiz pegar a bola e a bola rolar. E é claro que esse estádio tem condições, tá? Veja outro slide. É claro que esse estádio tem condição. Amarelado? Sim. A grama está queimada? Sim. Mas a bola rola aqui, Cássio. Vou repetir a mesma coisa que eu falei. Muito melhor do que rolaria no Sesc de Goiânia ou no estádio de Bonito. A Arena sempre teve plenas condições de receber esse jogo. O problema estava no elo. E aí, Cássio, a gente vem debatendo também a questão da hierarquia. A gente mostrou o quanto Michele Collins se precipitou e você alertou. No final das contas, vai sobrar para a governadora. E é claro que ela respeitou a hierarquia para não deixar sua aliada, né, uma gestora pública do governo do estado, que é Michele Collins, numa situação difícil. Mas tem limite, né, Cássio? Quando o jogo foi pro Arruda, a repercussão extremamente negativa, o GE fazendo matéria nacional mostrando a assustadora precariedade de vários outros setores do Santa Cruz, não só daquele buraco, dos túneis. O estádio realmente abandonado. E aí todo mundo leva um entendimento lógico: "Ah, então já vai jogar na arena, né?". Aí alguém É. vai dizer: "Não, não vai não". Aí como é que se explica isso? E aí, Cássio, o óbvio demorou, mas se estabeleceu, né? É, tá até não é um estádio de beisebol, né, a gente fala É. assim, não é é um estádio de futebol. E eu vou ler só um trecho específico, assim, que a Arena Pernambuco colocou. A gente tá gravando um vídeo, assim, a gente estava gravando outro vídeo
quando saiu essa mudança, e obviamente a gente terminou o vídeo que a gente estava fazendo e agora fazendo esse, e nesse início saiu, como o Fred falou, o comunicado da Arena Pernambuco. Aí tem lá, que foi antes, ela se antecipou ao Santa e à Federação Pernambucana, inclusive. Aí quando a gente estava gravando esse vídeo, ainda não estava no site da federação o anúncio. A Arena Pernambuco, Fred, ela antecipou Sim, todo esse processo. Então, lendo rápido, só um trechinho que eu achei importante. A Arena Pernambuco informa que o Santa Cruz Futebol Clube jogará nesta quarta-feira, dia 11, no equipamento a Equipamento Arena Pernambuco, em partida válida pela semifinal do Campeonato Pernambucano. Agora, eu destaco agora. Em um gesto de solidariedade ao clube e principalmente à sua gigantesca torcida, a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, missionária Michele Colles, conversou com o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e a partir desse diálogo foi definida a realização da partida no estádio. Durante a conversa, o Santa Cruz se comprometeu a assumir integralmente a responsabilidade técnica pela partida, considerando as condições atuais do gramado. Assim, quaisquer decisões ou ocorrências relacionadas à condução técnica do jogo ficarão sob responsabilidade do clube e de sua comissão técnica. A Arena Pernambuco apresentou sugestão técnica para a mudança de data do jogo para a próxima semana, que não pôde ser acatada pela Federação Pernambucana de Futebol. Diante desse contexto, o entendimento entre as partes foi a solução encontrada para garantir que a torcida coral pudesse comparecer e apoiar o time como sempre fez. No fim das contas, é a lógica, porque o jogo no Arruda eu disse que ia ler um trecho, acabei lendo tudo. O jogo no Arruda acabou, Fred, seria sem a torcida, ou seja, essa é o sentido da mudança. Mas eu volto para o segundo parágrafo, que era o gesto da solidariedade. Essa é a parte política da história, certo? sim. Que beleza, tá escrito e tal, e a gente pode ter uma interpretação, uma leitura diferente disso. Essa solidariedade, esse gesto de solidariedade, ele é nada mais do que eh, uma rota recalculada em relação ao movimento ruim que foi a negativa antecipada da Arena Pernambuco. Assim, estava tirando o palco, estava tendo a condição. Veja, não poderia ser qualquer que fosse o técnico. Como o Fred falou, no fim das contas é o juiz é que vai rolar a bola. Ou se alguém pensou, a Arena Pernambuco vai ficar muito feia para quarta-feira, o visual vai ficar muito feio, isso vai ser muito ruim para a Arena Pernambuco. A gente até abordou isso na live de domingo, tá? Olha, vai quarta-feira, um jogo vai passar no Gold, não é nem na Globo, não é nem na TV aberta. Mas claro que muita gente vai assistir no Gold, pode render no dia seguinte. Mas se houver uma crítica, e detalhe, eu acho que haverá, mas se houver alguma crítica em relação ao estado do gramado, Fred, é uma imagem muito mais contornável, muito. Muito E isso mais, que me pô. É. impressiona não ter tido esse cenário todo. É uma imagem muito mais contornável do que chegar chegar para essas mesmas pessoas que, ó, por que que o jogo tá cedo no Arruda? Por que que não tá cedo na Arena Pernambuco? Não é porque lá disseram que o gramado não tinha condições. Aí essa imagem apareceria. E quando essa imagem aparecesse, todo mundo ia dizer: "Dava para jogar, meu irmão". Todo mundo ia pensar assim: "Espera por que que", porque na hora pode até achar feio na hora que o jogo estiver rolando, mas se o jogo estiver cedo no Arruda e de repente as pessoas perguntassem: "Por que não está sendo lá?" E na hora que as pessoas olhassem isso aqui, vai dizer: "Meu Deus do céu, quem foi que disse que não dá para rolar jogo aqui?" Isso. E aí na hora que Fred falou, isso é que a gente já está no terceiro vídeo sobre isso, só para não Terceiro. confundir. Foi o do domingo, foi o de hoje mais cedo, que o domingo é a semifinal do Pernambucano. Sem estádio definido, com problema Enormes estabelecido. Com interrogações. problema estabelecido. O vídeo mais cedo é quando a semifinal é definida com a Arruda. A gente tá só falando só de Santo e Náutico, tá? Porque o Sport já tá lá com o Isso. retrô, no retrô lá nos aflitos. Pelo menos estava. E, e aí foi para a semifinal de portões fechados. Aí na hora que tem essa mudança dentro desses 3 vídeos e chegando até esse, e sempre foi o ponto, o veto não poderia existir. E na hora que o veto existiu, se alguém disse: "Ó, não dá ré", eu lembro que a gente teve até um debate domingo, porque, Itajara até trouxe do lado que Bruno Rodrigues e Michele Colli são do mesmo partido. Ok, mas o problema que Fred trouxe era o fato da base, que tudo é eleição, tudo é política, faz parte naturalmente, mas que a base de Michele Colles é muito grande para Isso. ter a essa altura, e na hora que a atual governadora vai reagir nas pesquisas para disputar com o atual, ou seja, o governo de Pernambuco, para quem está de fora, ele deve ser disputado entre a atual governadora, Raquel Lira, e o atual prefeito do Recife, E essa João Campos. eleição, há um ano atrás, era considerada favas contadas. Para o prefeito do Recife. Isso. Para o prefeito do Recife. Só que nas últimas 2 pesquisas, ela ainda está a 12 pontos, mas com uma redução muito grande que você consegue, é o que a gente sempre fala da pesquisa de torcida. Isso. Mais É. do que o retrato é a tendência. Eu acho que quem sabe, quem vê as pesquisas de torcida, a gente fala muito disso.
E você fala, ó, Super bem avaliado o governo dela, isso. melhorou muito. É um detalhe curioso, o prefeito e a governadora estão muito bem avaliados Aí vai ver o que em ele vai suas segurar e o realidades, que ela vai reagir. Aí, exatamente. ou seja, essa tendência já tá, inclusive já tem uma grande expectativa para a próxima pesquisa, foi do Claro, Datafolha, né? isso. A de outubro, aí teve essa agora e a A próxima partir de agora vai ser mais vai mais ser mais regular, rápida. é. Mas que, enfim, que seja mês que vem, ou enfim, daqui, sei lá, 2 meses, mas que essa próxima, o quanto vai mostrar esse cenário. Então, na hora que ela tá reagindo, aí Fred até diz, ó, não vai melindrar, porque uma base considerável, uma base de um eleitorado evangélico, uma base Porque de uma Michelle deputada. Collins, a gente falou, exagerou no tom e se precipitou. Então, mas aí vai ter, ela poderia gerar esse problema? Poderia, Fred. Mas aí, o que eu disse até no domingo, assim, ok, mas isso também não pode ser definitivo no sentido só, não pode chegar num ponto só. Ninguém, não é possível que não exista uma reunião e que alguém pondere, ó, qual é o dano maior? O dano maior é conversar com Michelle, olha só, vamos fazer uma saída honrosa para essa situação. Ela, saída no sentido da situação, ela continua sendo, obviamente, ela é diretora presente. Eu estou falando, a saída honrosa, porque obviamente ela tá perdendo nessa jogada. Isso. Apesar de ela estar fazendo gesto de solidariedade, mas assim, político, isso aqui, na verdade, é a regra. Conseguiram encontrar uma forma, Pronto, mas a só, gente até tinha antecipado que o caminho era esse, era sair de vamos vamos fazer salvar o isso. cenário. Então, disse, ó, o que eu estava dizendo da reunião. Pô, será que ninguém vai falar disso? Ó, é mais fácil a gente costurar essa saída, essa ré, essa marcha ré. Não precisa nem pedir desculpas, é dizer, ó, a gente fez um esforço muito grande, vai dar arena, do que simplesmente manter essa visão, já porque ela antecipou que não vai poder ter o estádio à disposição, e sustentar isso e não ter o jogo. Não é possível que ninguém, Fred, pensasse e falasse, vai ser pior. Assim, é óbvio que seria pior. Aí até que o estádio que de manhã, porque não tinha condição. Detalhe, a gente faz isso entre o anúncio da Federação Pernambucana que o jogo ia ser no Arruda e entre o anúncio que o jogo ia ser na Arena Pernambuco, o Santa ainda fez o pedido no STJD. Dizendo que a Arena não tinha Não, condições. não tinha condições para suspender, para jogar mais para frente, porque a Arena Pernambuco, no primeiro momento, ela disse: ó, semana que vem dá. Só que aí Náutico, até para contextualizar, para quem não pegou esse ponto, Náutico e Sport, que já estava na semifinal e com essa data programada, os dois não aceitaram postergar esses jogos, o Sport contra o Retrô e o Náutico contra o Santa, para a semana que vem. Então aí veio para essa situação. Velho, se no fim das contas se bateu quando bateu no teto, você chegou lá no Palácio do Campo das Princesas, chegou em Raquel Lira, no assessor mais direto dela, porque não sei nem se ela resolve isso direto, mas alguém muito próximo a ela falou só, governadora, tem uma bronca ali para resolver e alguém vai ter que dar uma ré. Não estão querendo dar ré, tem que dar uma ré. Veio, porque obviamente, meu irmão, assim, com todo respeito, imagina, Michelle Collins, assim, ela não acredito que ela tenha pensado, vai rolar uma ré. Isso, tipo, ainda que diga que teve a conversa com o Santa, porque essa falta de diálogo, Foi o que eu falei, o o ponto tempo todo, principal é era a só falta de isso. diálogo e elo dos dois, pô. E aí, meu amigo, assim, em algum momento chegou e disse, ó, tem que resolver. E se houve o diálogo, se houve um norte disso aí, se chegou, Fred, a solução mais óbvia, todas, e chega assim, a gente tá fazendo o terceiro vídeo sobre o mesmo assunto, onde no começo era isso aqui o tempo todo. É. No fim das contas, um vídeo ia existir porque a gente ia fazer o vídeo da semifinal. Sim. Mas na hora que a gente estivesse fazendo o vídeo da semifinal, Era pra ser automático, cara. a gente fez, inclusive, detalhe, a gente fez uma coisa que vai mudar. Porque a gente fez a gente fez como é que Um fala? gráfico de Um gráfico de favoritismo. favoritismo que considerava que o jogo, não teria público. Ou seria num contexto muito diferente, tipo Goiânia. Não, Goiânia nem podia por causa do público. Sim. Almeidão, Almeidão, Almeidão. Almeidão, Almeidão, Almeidão. Então, no fim das contas, a gente teve que fazer aquilo no domingo, porque esse estádio, no domingo, já não estava à disposição. E aí, Cássio, eu acho até interessante pegar esse trecho para falar duas coisas importantes ainda nesse vídeo, já na repercussão, da repercussão, da repercussão. Até falar três. Primeiro, Gera do Beberibe, Gerailton, né? Gerailton, eu sempre chamo de Gera, que a turma Não, chama é de porque Gera, é verdade. do, Mas é do, verdade. do podcast Beberibe, ele, não sei o quanto dessa informação que passaram para ele que ele está trazendo é exatamente assim, ou se já não é a construção da narrativa de Santa Cruz para Que a justificar gente não é obrigado sempre a para absorver. justificar porque há uma hora atrás disse que o estádio não podia e agora pode. A explicação que ele traz, que é a versão do Santa Cruz, é de que
toda reunião era para 2 jogos e agora que alocaram o Retrô nos aflitos, um jogo só dava. Eu acho aí conversa água, tá? Dá para fazer o Santa e dava para fazer o Retrô. E A verdade é essa. veja, e no fim das contas, Retrô Esporte sempre foi uma solução mais fácil. Sempre foi. Isso não poderia ser. É, Não, por isso que eu acho conversa água, conversa então, água. por isso que a gente tem um costume aqui, né, no caso, água do Santa. Assim, Do ó, Santa. É o que eu falei, ele tá repassando a ele tá informação sendo que meio, passaram tá para sendo ele, meio, claro, só pra óbvio. deixar. Ele não criou em casa uma Isso, versão. isso. É Se por criou, parabéns, mas foi água. por isso que a gente sempre traz, uma característica da gente, eu sempre considero, Fred, que a gente tá falando para novos públicos, certo? Tem uma galera que assiste a gente, tem a galera que viu um outro, e de repente tem um cara que caiu nesse vídeo, o cara, torcedor do Santa Cruz, tava assim, meu irmão, vai ser onde essa porra? Aí o cara caiu nesse vídeo aqui. Então, dentro dessa lógica, a gente faz vídeos com informações e sempre com uma boa dose, porque é uma parte, é uma característica nossa de análise de cenários. A gente não é obrigado a só pegar a versão oficial e tratar como ponto, foi isso aqui. Como chegar simplesmente, mudou porque a diretora-presidente teve um gesto de solidariedade. Tipo, não precisa gravar um vídeo pra dizer isso. Essa é a versão oficial da Arena Pernambuco e Exato, assim, é. ou então dizer que o jogo não era antes porque eram 2 jogos. De vez em quando você contextualiza, de vez em quando você traz um pouco de embasamento para dizer, as coisas não são exatamente dessa forma. No fim das contas, havia uma imagem, porque, detalhe, nesse caso, geralmente quem cuida da Arena Pernambuco não tem tanto perfil político. Geralmente são perfis mais técnicos. Sim. E, não- Geralmente até aqui vinha sendo. isso aqui eu não. Obviamente eu não tô nem falando do trabalho dela, porque uma gente até falando no domingo. Eu até disse, ela tá conseguindo pagar 60% de uma conta que as pessoas não pagavam. A Arena Pernambuco custa, acho que 3 milhões e 400 mil reais, acho que foi o número que eu disse no domingo. E ela disse no vídeo dela, Michelle Collins, que tá conseguindo arrecadar 60%, ou seja, a Arena Pernambuco dá prejuízo todos os meses, mas que ela tá tendo trabalho de diminuir esse prejuízo. Então, eu não tô nem questionando a capacidade dela. Acho que, obviamente, tem gente muito mais capacitada que ela, mas o meu ponto não é esse. O ponto é que sempre foi uma figura mais técnica, certo? Num cenário como esse, o que aconteceu, essa ré já teria sido dada domingo. Sim. Tipo, um perfil mais técnico, que não fosse uma pessoa que é deputada, que tem outra coisa, que tem uma base. Exatamente, Na hora exatamente. que o cara falasse isso e o jogo vai ser, disse, agora, meu, tu tá ficando doida, meu irmão. Diga logo, diga logo que se expressou mal e o É, jogo vai ser lá. Nesse caso, havia uma construção de imagem que virou um problema, havia. que foi uma pessoa que tem uma base política dizendo não vai ser, e na política, a ré é um problema. A gente falou que ela exagerou no tom para que ela dizer que não é um estádio de futebol. Ela comprou demais uma briga que era completamente desnecessária. Mas enfim, que bom que. Agora tem outro ponto aqui, Cássio. Como eu falei, eu tinha 3 pontos, passei o de Gera, os outros 2, um voltado para o Náutico e para sua torcida, e o outro voltado para a torcida do Santa. Vou começar pela do Náutico, tá? O Náutico teve razão em não querer o adiamento? Teve. Indiscutível. O Náutico teve razão em não ceder os aflitos no domingo para o Santa jogar contra o Decisão? Esticando a corda um pouco, teve. O Santa seria o adversário direto do Náutico se passasse daquele jogo, o Náutico poderia estar ajudando um rival direto. Ok. Mas o que eu tô começando a ver nas redes sociais, depois dessa desse reposicionamento da Arena, de alguns torcedores do Náutico, não é nada oficial do clube, mas de alguns não, de muitos torcedores do Náutico, é começar a puxar fio para tentar criar uma narrativa de que o jogo não pode ser na Arena. E aí eu acho que começa a pegar mal pro torcedor do Náutico tá fazendo esse tipo de comentário, porque parece que quer transformar isso numa vantagem esportiva. Veja, o jogo vai ser na Arena, acabou o poder de opinião do Náutico sobre o Agora do jogo. árbitro, inclusive. Veja só. O Santa Cruz é o mando de campo, o estádio dele é a Arena, A ele- data está. a Na data data tá mantida, tá o jogo mantida. tá marcado. Acabou pro Náutico se preparar e jogar. Porque, veja só, se fosse o Decisão em outro estádio, se puxasse o jogo para Salgueiro, qualquer coisa, não ia se exigir um gramado melhor do que esse, não. Esse gramado aqui vai ser o gramado nota 5, nota 6, em plenas condições de ter, talvez não o futebol perfeito. Quando eu digo, é engraçado o que quer dizer, plenas condições de sustentar o Mas, jogo. Fred,
num Eu acho gramado com dificuldade. Então, assim, que é porque eu tô percebendo muito os caras do Náutico dizendo: "Ah, não, tem que entrar com isso, não pode usar mas essas". isso tudo é reflexo desses 3 atos que a gente Sim, porque, claro. por exemplo, a condição é essa, certo? Se domingo, esse jogo, ó, o gramado tá desse obviamente estava um pouco pior o domingo, claro, a gente, tipo, de noite, tem mais água e tal, enfim. Mas se no domingo o jogo não tivesse tido a frase da presidente da Arena Pernambuco, que, ó, que não vai ser um problema. O Santa eliminou decisão e o jogo, não pôde ser o domingo, foi porque estava tendo evento na Arena Pernambuco, ó, Sim, mas, quarta-feira dá, tá? Vai estar um pouco danificado, mas vai ser quarta-feira. Na hora que o Náutico tivesse acesso às imagens e olhasse esse gramado, o Náutico poderia até reclamar: "Ó, o gramado tá ruim e tal", mas o Náutico não poderia tirar o mando do Santa. Ninguém isso. faz isso. O que aconteceu é o seguinte: o Náutico poderia passar os 3 dias, ou seja, a segunda, a terça e a quarta reclamando, ó, o gramado, e botar uma pilha no árbitro, e o árbitro fazer um teste e dizer: "Ó, Náutico, a bola tá rolando". Veja só, Mas um assim, gramado tem condição de mas jogo, no minha fim das gente. contas, esses elementos acabaram essa troca de É. estádio e tal, acabaram dando esse escopo para algumas pessoas, isso não é o Náutico, Isso, como eu você tô falou, falando torcida do alguns Náutico. torcedores do As Náutico, minhas 2 últimas participações aqui que eu vou trazer são sobre torcida, essa isso. do Náutico, depois eu vou falar pra do Mas eu Santa. sei, essa ida vai ser na Arruda, vai ser ali, no fim das contas, deu a munição, como, tipo, tem que ser no lugar perfeito agora. Não, infelizmente, não tem que ser no lugar perfeito, porque agora tá parecendo que se não É for isso, isso, não tem jogo. perfeito, exatamente. Perfeito, Cássio, já matou a pau aqui. Agora parece que assim, se não for perfeito, não tem jogo. Meu amigo, é isso aqui. E se chover e ficar pior, vai ser aí do mesmo jeito. E se ficar com lama, Não, vai ser aí do mesmo aí o jeito. árbitro pode dizer: "Ó, não dá". Até a hora que o árbitro decidir que não dá. Futebol é assim, ou nunca foi assim? Agora só joga em tapete. Pelo amor de Deus, né? Então a torcida do Náutico, vamos jogar futebol. Aos torcedores que se Aos comportaram torcedores que estavam dessa nessa forma. linha daí, ó, vamos encarar o Santa Cruz aqui. Quando encarou, venceu de 4-0, já era uma arena com gramadinho Era castigado. melhor, era Só melhor. não estava Tava melhor. tão feio e tão Que acho que castigado foram 2 quanto eventos de lá pra agora. cá, né. Isso. E o último recado que eu quero dar, Cássio, é pra torcida do Santa, que é o seguinte: agora vá, tá? 7 da noite, né. Veja só, dê um jeito de ir. Não, veja, vai dar, acho que contra no Clássico das Emoções da primeira fase, foi o anel inferior só, né. Isso. Foi no domingo, tinha Globo, mas era domingo. Eu acho que Mas o que eu quero dizer, Cássio, é que agora o que eu quero dizer é o seguinte: é muito pouco tempo pra mobilizar, eu sei, Cássio, mas tem um motivo a mais. não, pô, não, E se isso tudo aqui, veja só, há mas uma. eu acho que vai, pô, mas tu quer tem que ser Não, quantas pessoas pra Não, não é responder o que isso tu tá dizendo? não. Eu tô instigando e quero dizer o seguinte: veja só, até por essa questão do Náutico, envolvimento, tava todo mundo com raiva do Náutico. Nesse envolvimento, veja só, faça valer a pena, pô. Faça Eu valer. acho que vai dar dentro do que é possível organizar um jogo. Entre 15 e 20 mil pessoas, pra mim seria excelente. Veja, aí de repente eu falo aquele negócio, mesma Quer virar coisa corte, é? de virar Agora ao corte, sabe. contrário, eu Agora puxando pra cima e tu pra baixo. exatamente. Veja, e não tem nada a ver com resultado, porque tu falou do resultado e tal. Sim, Nesse caso, eu tô falando por questão de logística. certo. O jogo seria o jogo de 7 da noite que é o horário do Arruda, né, o jogo problema gravíssimo para chegar nesse horário na Sim, Arena Pernambuco. sim. Um dia de venda, o check-in teria que ser assim, o ainda não explodiu a campanha de sócios do Santa Cruz, para que todo mundo tivesse É, check-in, teria que ser muita venda avulsa. não tem é Então, muito assim, aquele jogo que foi no domingo, deu 13 mil pessoas, isso. que muito mais, eh, muito Mas mais fácil. valendo muito menos. Veja, mas com outra teve tudo que você falou, teve essa instigação toda, mas de lá para cá o Santa tá sem treinador, Definhou. Tá, definhou, então mas assim, por cá, se essa chama porque assim, a gente chegar, não, fazer não, tudo isso e ter o estádio não, perceba que você com a falou assim, atmosfera não, é baixa, porque você falou 15 a 20 mil pessoas. Pronto, então eu vou dizer assim, vou dizer assim, se der 20 mil pessoas, eu vou achar espetacular. assim, poucos clubes conseguiriam mobilizar em tão pouco tempo, assim, com um negócio todo 20 mil, não é a coisa mais fácil do mundo não. Primeiro, a Arena Pernambuco não é um estádio fácil, ponto. Frustração abaixo de 10 só então. Eu acho que detalhe, é um grande achômetro, a gente tá falando aqui, eu acho que talvez não chegue no Uns 12, 13 mil. do primeiro jogo, 13 mil. que 13 mil.
Por exemplo, se bater aquele número, eu já vou considerar muito bom, inclusive. Certo. Se bater nos 20 mil que você. Óbvio, Porque na verdade é o seguinte, eu não acreditaria que daria os 20.000 se tivesse tudo dentro da normalidade. quando a gente tava gravando o vídeo, não tinha precificação ainda Isso, não tem precificação do, ainda, quando a gente estava quando tava perfeito. gravando. Mas já estava tudo confirmado, Evandro recebeu às 8h58 a Tudo, confirmação tudo do Santa legal. Assim, tá? Cruz, tá. E se tivesse chegado 9h01, Claro. ficava como 8h59. Enfim, o que eu acho, Cássio, é que uma chama pode ter sido criada. É isso que eu tô só para Só deixar claro, porque eu tô pensando em uma mobilização acima do esperado, porque talvez essa postura do Náutico de negativa lá do domingo, de ficar dizendo que o jogo pode criar dentro do Santa Cruz ó, irmão, vai ter jogo no nosso estádio, deixa eu dar um atual nosso estádio. ponto positivo. As coisas acontecem tanto quando a gente gravou esse vídeo. Nesse momento que Fred tava falando, aí saiu a alteração até do horário. 20 horas. 20 horas, né? Pe- Já melhorou alguma coisa. Veja, eu tava falando aqui, ó. Eu tava dizendo, 19 horas na Arena Pernambuco é muito difícil. Não tava. Veja, 7 da. Meu irmão, quem conhece o Recife, sabe que 7 da noite você tem que estar na Arena Pernambuco, as pessoas largam de 6 horas, pô. Assim, é a coisa mais fácil do mundo normal, largo por aí, né? Horário administrativo e tal, 5h30, 17h30, 18 horas. Não é a coisa mais fácil do mundo, tá de 19, não. Mas enfim, já botaram uma hora a mais. Cássio, o pessoal lá no Clube 45 tava dizendo, minha gente, melhor do que vídeo é vocês ficarem ao vivo a noite toda, tá? Porque a cada Mas essa, instante as coisas mas mudam. essa informação. Eu tava no F5 o tempo todinho aqui. 8h, Arena de Pernambuco, feio, Tem escorregadio, mais uma hora aí com algumas pra grama se lamas, recuperar. tá? Seja como for, esse jogo vai ser na Arena de Pernambuco, quarta-feira, Torcida única. com público, torcida única do Santa Cruz. O que é uma pena, seria. Aí, se liberasse Porque o a, Náutico, a a, gente a iria. lógica da torcida. Duas torcidas. Seria só na final. Não é nem isso. Não é só na final, não. É se os dois jogos forem na arena. Isso, perfeito. Mas Poderia até ser na semi. é uma pena, é uma pena, é uma pena. Porque aí a gente ia para mais de 20 com certeza, porque o Náutico, com a relação que tá com o time, iria em peso Mas o para Santa esse jogo. só daria 4 mil ingressos, viu? Não ia, meu irmão, quanto é 10%? É 4 mil, pronto. Não tem um a mais. Ia ser, vai ser, essa relação vai ser curiosa daqui pra frente, viu? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, que não precisa ser nessa Veja, segunda-feira. ainda bem que o jogo é quarta. Porque se é domingo, eu não sei quantos vídeos mais a gente faria sobre esse tema, não. Mas quarta, eu acho que no máximo mais um. No máximo, mais um. No máximo, mas vou fechar que esse é o último sobre isso. Mas eu deixo ali o subjúdice ali, que um é possível ainda. Não é possível. E não tenha dúvida que estará. Porque a ação do Santa do TJD, só falta esquecer de que a O Santa ganhar a ação no TJD. pra não jogar no próprio estádio. Aí, de repente, o Santa ganhou. O TJD, o Santa ganhasse a ação. Aí pronto, recolhe o jogo. Enfim, mas até segunda ordem, esse é o último vídeo sobre esse tema. E ainda diria que ainda tem um risco aí de Retro Não, Esporte. Vai que o confirmado. Não. Náutico- Tudo confirmado. né? A tabela, ela foi republicada. A versão 2.7 da tabela, aflitos 17 horas no dia seguinte. Até que algo aconteça. Como vocês já estão cansados de saber, eu me chamo Fred Figueiredo, estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli. Essa apresentação no final é mais comum nos vídeos que a gente está gravando para o público dos outros estados. Aqui a turma já, quem está no galeto aqui, já Sabe? Mas arrancando. mas o desse ano tá rastro. O galeto desse ano. Não tá aquele que eu levei para casa ontem, não, né? Não. Aquele que eu Veja, levei para casa tava. Meu irmão, o galeto desse ano tá pedindo acompanhamento, viu? Assim, só ele tá Tá difícil. difícil, tá difícil. É isso. Como eu já disse, me chamo Fred Figueiredo, estou lá de Cássio Zirpoli. A direção do estúdio e fornecimento do frango frito. Hoje MMs, mas ontem aquele M&M's. frango frito que virou jantar. Parecia um balde aquilo ali, meu irmão. Meu irmão, jantei bem. João Trigueiro. Toda vez que Tá. esse cara pede, os acompanhamentos são gigantescos. Né? Tem uma É. conversa que rola. Não é a Isso. batata que é aquela. Deixa o menino estar em fase de Tá crescimento. trabalhando direitinho, vai. A edição de Gabriel Costa. E é edição mesmo, porque esse vídeo aqui. Esse aqui teve alguns cortes. Tomara que ele tenha botado o vídeo certo no começo, que você viu quando a gente voltou, né? Afinal, é Gabriel Costa, não é Gabriel Sabotagem, né? Sabotagem
É o Não é outro. ainda. Ainda. Sabotagem é o outro. Saudade, Saudade. passinho sabotagem. Galera, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, Valeu. curte o vídeo, vira membro, aquele roteiro final. Abraço, até a próxima. Tchau.